Cumprimento todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, também todo o funcionalismo dessa casa, de forma especial também todas as pessoas que estão nos acompanhando através da rádio. Meu muito boa tarde. E também cumprimentar todas as pessoas que nos honram com suas presenças nesta noite, sejam sempre bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando o vereador Abel para fazer leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo, os que congregam dentro as terras, do Oriente e do Ocidente, de norte a sul. Coloco em votação a ata da reunião anterior, que ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria dessa casa. Está em votação? Está aprovado. Convido a secretária da mesa, a vereadora Milena, para proferir a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos. Indicação número CMBP PSMM 014/2017, autor Bloco Parlamentar Ponte Serrada Merece Mais. Assunto transmissão das reuniões ao vivo pela internet. Sala das sessões, em 29 de maio de 2017, vereadores Abel Conrado, Evandro Pavan, Edivan Antônio Panizzi e Júlio César Paglia. Convite para a festa junina. A Escola de Educação Básica Antônio Paglia tem a honra em convidar a toda a comunidade e também a todos os senhores vereadores para uma grandiosa festa junina no dia 3 de junho, a partir das 15 horas, no ginásio da escola. Convidam a todos para prestigiar as danças e saborear as comidas típicas. Curso de curta duração, Planejamento Ambiental de Propriedades e Paisagens, dias 11 e 12 de junho de 2017, das 8 até as 17 horas, no Centro Ambiental Jardim das Florestas de Atalanta, Santa Catarina. Investimento, estudantes e associados da Primav R$ 550, participantes de curso anterior R$ 630 e demais inscritos R$ 700. Conteúdo, contextualização sobre a Mata Atlântica, legislação ambiental aplicada, unidades de conservação, criação e gestão, gestão de recursos hídricos, gestão participativa de ambientes naturais, ferramentas de planejamento de paisagens e propriedades e visitas técnicas. Centro Ambiental Jardim das Florestas, Atalanta, Santa Catarina. Planejamento ambiental de propriedades e paisagens. O público-alvo, estudantes, educadores, gestores ambientais, profissionais da área, extensionistas rurais e interessados no tema, instrutores com experiência em planejamento, conservação e restauração de florestas. Edilane Dick, Leandro da Rosa Casanova, Marcos Alexandre Daniele, Marluce Pozan, Miriam Projox, Noêmia Povon e também o Ilgodo. Investimento por curso, o mesmo citado anteriormente, e informações podem ser obtidas através da Primav. A Primav que está comemorando 30 anos, sendo que apresentava para o momento, senhor presidente. Passamos à ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Coloco em discussão a indicação CMBP PSMM 014/2017, assunto transmissão das reuniões pela internet. Está em discussão. Já está encerrado. Quem inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, encerrou o prazo. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, também quero cumprimentar, estender um cumprimento às pessoas que se fazem presente hoje na sessão. Estão sempre convidados a participar da reunião da Câmara de Vereadores. Também cumprimentar a todas as pessoas que nos ouvem através das emissoras de rádio. E também falando, então, na indicação de transmissão das reuniões ao vivo pela internet. Quero já, de antemão, agradecer aos vereadores Edivan Panizzi, Abel Conrado, Júlio Paglia, por assinarem e subscreverem essa indicação e também sugerirem ideias sobre essa indicação. Venho defender
essa indicação de transmissão das reuniões pela internet por vários motivos e todos eles positivos. Um deles é que vocês acompanharam agora há pouco, que é saciado nossa palavra, como foi hoje, de se inscrever na palavra livre ou não, e o tempo, ele seria muito mais útil se nós tivéssemos uma transmissão ao vivo pela internet, nos meios de comunicações, aí que a gente sabe, as redes sociais. Hoje a abrangência é muito grande, então venho falar de tempo, que o vereador nada mais é que um legislador, e vem aqui importantes projetos e muitas vezes a gente deixa de colocar nossas opiniões aqui por falta de tempo hábil a cada projeto, a cada indicação, e a população muitas vezes também não nos compreende, porque a rádio ela tem contrato para passar 1 hora de reunião. E sendo ao vivo, eu acho que nenhum dos vereadores ia se furtar de ficar um pouco mais aqui nessa casa, sendo que somos representantes do povo, estamos recebendo para isso e a transmissão ao vivo proporcionaria isso. A abrangência é muito grande, inclusive no interior do município. Venho aqui dizer que na legislatura passada, com o repasse de parte do 10º, conseguimos instalar uma torre no Rio do Mato, e hoje a própria empresa que instalou essa torre nos passa que 80% do interior hoje tem acesso à internet. Então, a abrangência é boa. A compreensão, que muitas vezes a gente aqui discute muito sobre isso, sobre as palavras que são cortadas para definir o tempo de rádio, a compreensão, muitas vezes, do cidadão que está nos ouvindo, que não está aqui ao vivo, participando ou vendo a reunião na rádio, fica bem difícil a compreensão pelos cortes que são feitos. Sobre a economia, economicidade. Hoje é gasto R$ 4.350 com rádio. E sendo transmitido pela internet, eu pude apurar, assim, não quero falar o número exato, mas nós necessitaríamos de um tablet e um suporte para ele ser instalado aqui na casa. E acredito eu, um operador que viesse durante a sessão, presidente, para operar, então, e passar, pode ser pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, e esse vídeo ficaria salvo. E a pessoa pode acessar na hora, acompanhar ao vivo de casa, com comodidade, e também poderia assistir esse vídeo quando tivesse tempo. Sabemos que todos os cidadãos ponte-serradenses têm os seus trabalhos, muitos trabalham, inclusive enquanto nós estamos em reunião, eles estão trabalhando. Então nem todo mundo pode acompanhar a sessão, e nem todo mundo consegue acompanhar a sessão também através da rádio. Então eu acho que é muito importante. Alguém pode vir aqui dizer, mas sempre foi feito com rádio. Sempre foi feito com rádio. Mas a gente tem que acompanhar o desenvolvimento. E o desenvolvimento, hoje, e o avanço tecnológico, ele nos encaminha nessa direção. Então, um custo hoje de mais de R$ 43 mil anual com rádio podia cair para, acredito eu, coisa de, contratando um técnico, menos de R$ 10 mil. Eu acho que nenhum dos vereadores vai se opor a isso. O custo é irrisório de ser contratado, de ser repassado a nossas reuniões, a nossas sessões ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube. O custo é irrisório. O que nós poderíamos fazer com essa economia? A gente fala tanto em economia. Ajudar a PAI, ajudar o lar dos idosos, ajudar os acadêmicos, ajudar o abrigo das crianças e outras coisas mais que poderíamos usar, usando e economizando esse dinheiro e proporcionando ao cidadão um melhor esclarecimento, com abrangência, com compreensão e com economicidade.
Vamos pensar nisso, presidente. Eu acho que a gente segue um caminho que o cidadão mesmo nos cobra, de fazer a coisa correta e ele acompanhar os trabalhos dessa casa. Peço o voto de todos os vereadores. Vereador, até antes do senhor, até vou lhe dar mais um minuto, se o senhor assim julgar necessário. Eu vi que o senhor, na sua primeira fala, e falou que o senhor tinha sido cerceado a sua palavra. Até gostaria de saber qual foi a sua palavra cerceada e que artigo do regimento lhe ampara a me fazer essa indagação e essa acusação. Quando se há uma disputa por tempo aqui dentro dessa casa, como o nobre presidente fez agora, dizendo que depois da leitura, que pelo regimento está certo, mas a partir do momento que se faz ao vivo isso aqui, não precisa mais se marcar tempo. Vamos ficar aqui o tempo necessário que for preciso. Quando era presidente, o nobre presidente era vereador aqui nessa casa, o senhor deve lembrar muito bem que eu não estipulava tempo. Todo vereador podia vir aqui fazer sua manifestação, até porque quando você estipula um tempo, você deixa o vereador aqui, perde muitas vezes... A Vossa Excelência falou que eu lhe cerceei a palavra. Não, está cerceando a palavra a partir do momento que não deixa mais nós escrever na palavra livre. O cidadão que vem aqui tem que ser respeitado, ele tem que ouvir a todo o cidadão, mesmo que nós, na hora que a vereadora Milena saiu daqui da tribuna, eu já... Até para não gerar mais discussão, vereadores. Os senhores já estamos indo pelo 5º mês de legislatura aí, vários vereadores de segundo mandato nessa casa, e eu sou muito cobrado aqui a questão de atender o regimento. E eu já vinha falando várias vezes a questão de tempo de cada um falar, e sempre alguns incorrem em dizer que estão sendo prejudicados e espalham muitas vezes isso daqui. Então eu quero que quando façam alguma acusação, sempre se embasem. Igual, presidente, eu estou sendo prejudicado, segundo o artigo tal, me dá direito a falar em determinado momento ou determinado assunto, e eu vejo que muitas vezes só se falar por falar assim gera um desgaste para essa casa e sem fundamento nenhum. Então quero que os vereadores sempre quando indaguem ou a presidência dessa casa ou qualquer ato dessa casa legislativa, que sempre venha embasado de uma forma legal. Continue em discussão. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só na questão então do regimento, quero te parabenizar. Com certeza a gente deve cumprir o que está no regimento, mas então venho aqui sinceramente dizer que eu também me inscrevi após a fala da secretária Milena, e o vereador Freitas também foi após. Ela já tinha terminado. Então, por favor, retire nossos nomes e vamos fazer pelo certo. Esta nossa indicação, então, para a transmissão das reuniões ao vivo pela internet, ela tem um significado muito grande aqui na nossa cidade. Estudos comprovam, e todo mundo sabe, que a mídia ao vivo pela internet vai abranger muito mais do que pelo rádio. Acho que muito mais pessoas vão acompanhar. Quando não puderem acompanhar em tempo ao vivo, vai estar salvo o vídeo e vão poder acompanhar tudo que aqui os vereadores estão falando sem corte algum. Muito bem falou o vereador Pavan. Hoje a gente tem um contrato com uma rádio aqui da cidade que é pago R$ 4.350 mensais. Eu sou contrário a esse pagamento mensal. Eu tenho um amigo meu que tem um horário na mesma rádio de 1h30 por semana e ele paga 500 pila pelo horário. Por que aqui a gente tem que pagar 4.350 mensais? Qual a diferença? Será que é porque é público? Sim. Acho que vamos começar a olhar esses negócios também. Quanto dinheiro que se a gente fizesse em tempo ao vivo pela internet, pelo Facebook, quanto dinheiro a gente não economizaria? Para então também ajudar as associações dos acadêmicos, dos idosos, da PAI. Então, vereadores, eu quero que os senhores votem favorável a essa indicação e concordem com isso que eu estou falando aqui. Eu não quero saber de como era feito no passado. Eu quero saber do agora. Então, meu muito obrigado e conto com o voto favorável dos senhores aí. Continue em discussão. Nada mais a discutir. Eu até quero pedir licença para me ausentar da presidência também para discutir essa indicação. Senhor presidente, senhores
senhoras vereadoras, novamente meu boa noite também. Novamente cumprimentar as pessoas que nos visitam nessa noite. De primeira mão, quero dizer que, da forma que foi, até eu acabei lendo a indicação durante a tarde, após os vereadores terem feito, e achei uma boa ideia, como continuo achando, mas da forma que foi defendida aqui, eu quero dizer que o meu posicionamento é contrário a essa indicação, porque eu vejo que aqui traz a substituição, então, da forma de divulgação da rádio pela internet. Eu acho que a ferramenta da internet seria uma ferramenta para acrescentar, somar a rádio, porque nem todos os munícipes nossos têm acesso à internet. Eu sou presidente dessa casa, na minha casa eu não tenho internet. Tenho na empresa onde eu trabalho, eu tenho, mas na minha casa eu não tenho acesso à internet, a não ser de celular, a qual os gigas, então a proporcionalidade que passa a internet é bem inferior e é difícil até tu baixar um vídeo pelo YouTube. E eu vejo que uma grande maioria do nosso município não tem essa opção ou talvez esse conforto de ter a internet em casa. Então eu acho a ideia boa, mas talvez da forma que foi apresentada aqui, talvez traria prejuízo na divulgação dos atos dessa casa, pois muita gente, até do interior ou de algum lugar mais retirado da cidade, vai escutando a rádio enquanto faz o almoço, ou almoça, ou até mesmo na sua hora de folga ali antes do trabalho. Então vejo que a ferramenta da internet, nós já estamos estudando então para que possa então ser instalada nessa casa, a qual os senhores já ouviram por mim falar algumas sessões atrás. Então, pegamos hoje um impacto, então, do nosso orçamento em questão da reposição salarial, a qual o município vai dar e também será repassado aqui aos servidores dessa casa. E a nossa orçamento é bem escasso, bem curto, até nos próximos dias terei que falar com os senhores vereadores, até para a questão da economicidade de todos os nossos atos aqui. Seja questão de diárias ou de alguns outros gastos extra aqui nesta casa. Então, quero dizer que, da forma que foi apresentada, eu me posicionaria contrário se fizesse necessário de eu votar se acaso essa indicação fosse empatada. Mas eu acho que a ferramenta da internet, para complementar a questão da mídia e da publicidade que dá essa casa, eu votaria favorável. Só para então deixar claro, e a questão do valor que o vereador que me antecedeu aqui falou que é 4.350, quando eu assumi a presidência dessa casa, essa licitação já fora feita em anos passados e foi somente aditivada. E até como sugestão minha, até o vereador que me antecedeu é da base do governo e também genro do prefeito, se não me falha a memória, o prefeito está gastando mais de 10 mil com as rádios. Até quero, na próxima sessão, se não for isso, quero eu aqui trazer e corrigir. Então, que também leve essa mesma preocupação que o senhor tem com essa casa, também leve ao executivo, que também possa também dar mais economicidade também naquela casa. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereadores, meu boa noite, meus cumprimentos a todos. Quero aqui, então, em nome do meu amigo Morango, cumprimentar todos os demais presentes e também os nossos ouvintes que estarão nos acompanhando nesta terça-feira através das emissoras. Primeiro, Morango, quero te dizer, assim, já de antemão, te agradecer pelas sugestões que você tem nos passado. Isso é importante, que as pessoas possam, então, ter contato e ideias boas e construtivas sejam trazidas até nós, e nós vamos sempre analisar com muito carinho, com muito respeito e tentar implantá-las na medida do possível. Mas já agradeço o apoio e as opiniões que você tem nos passado. Também, quanto a essa indicação, presidente, e quanto ao cumprimento do regimento interno, concordo com o senhor plenamente que o regimento tem que ser cumprido, sim, e só solicito a vossa senhoria, a vossa excelência, que esse, como falou meu colega Júlio, que esse regimento seja cumprido para todos os senhores vereadores,
não ficando uma parte com os favores e talvez a outra com os rigores. Sou cumpridor do regimento e peço sim que o senhor analise sempre e faça cumprir para todos os vereadores e para ambas as bancadas. Quanto à questão de vir a discutir o projeto, depois então da discussão do próprio presidente, e até ia fazer essa indagação. Acredito que não esteja no regimento, se tiver depois eu gostaria de ser informado, que o vereador não pode mais vir discutir depois que o presidente. Até entendo que o senhor também me propiciou a palavra. Entendo que o senhor também entende da mesma forma do que eu, que não é a partir do momento que o presidente discute que se encerra a discussão. Ela continua aberta para cada vereador que tenha interesse em discutir a indicação. Quanto à situação da indicação que nós propusemos, vereador Abel, vereador Evandro, vereador Júlio e eu, vereador Edivan, embora nós tenhamos assim alguns pontos de vista em algumas circunstâncias desta indicação diferente, também quero deixar aqui muito bem claro, quanto o senhor frisou, que nós não somos contrários a que se extinga a transmissão pela rádio e que somente só fique em cima da questão da internet. O que foi se levantado aqui é a questão dos valores, que o próprio vereador Júlio levantou da situação de um programa Y que paga 500 e alguma coisa por mês, mesmo, vamos dizer, com a mesma duração deste. Então, é essa a indicação que a gente começa a indagar, mas também sou conhecedor que somente a internet não vai suprir toda a necessidade ou não vai ter todo o alcance que a gente imagina. Então, vejo que talvez, como o senhor muito bem falou, a licitação, ela somente foi aditivada no final do ano passado, que não foi desta legislatura, mas que a gente possa começar a pensar no futuro, sim, talvez, quem sabe, para o ano que vem, que nós possa, talvez, reduzir um pouquinho o valor das rádios e aplicar um pouquinho mais na questão da transmissão pela internet. Quando o senhor fala que o nosso orçamento está escasso, e a gente sabe que é verdade, mas nós tivemos contato já com algumas pessoas, inclusive empresas, que se mostraram ou demonstraram interesse em vir transmitir pelos primeiros 3 meses, inclusive de forma gratuita, e quem sabe, se a gente tiver uma conversa, não cobrando pela parte técnica, como falou o vereador Pavan aqui nas sessões, e também o fazendo de forma gratuita até o final desse ano. Então, o que a gente quer sempre é tentar melhorar e fazer com que mais pessoas possam realmente ter acesso a tudo que é tratado aqui nesta casa. Porque eu, como digo, como cumpridor da lei, muitas vezes eu até acredito que eu tenha sido a pessoa mais talhada aqui na questão de palavras pelo tempo. Não sou contrário a alguma outra circunstância, mas normalmente tenho falado bastante, passo do prazo determinado e as pessoas não conseguem compreender o nosso raciocínio por ouvirem só metade da frase. Então, acredito também que desta forma, com a transmissão ao vivo, os ouvintes poderão acompanhar toda a discussão do projeto e o raciocínio final de cada vereador que estiver aqui falando. Quando há cortes, presidente, um exemplo agora, as pessoas em casa não conseguem entender o que realmente o vereador quer dizer. E sou defensor de que, sempre que se tenha projetos de lei, nós não tenhamos um prazo, no mínimo, presidente, muito curto, porque os projetos são muito importantes e é bom que, às vezes, algum vereador venha aqui, discuta, traga uma situação nova e acabe com o seu conhecimento, com a sua fala, mudando a opinião, talvez, de um ou outro colega. Então, nesse sentido que eu vejo que é importante que os cortes não hajam, mas acho, sim, que nós podemos tranquilamente trabalhar com essas duas fontes de divulgação dos trabalhos da casa, que não teremos prejuízo nenhum, teremos economia e uma abrangência maior. Para encerrar, presidente, questão da licitação do município, eu peço que o senhor me dê mais um minuto, que é importante, que a administração gasta em torno de R$10 mil. Eu até acredito que a licitação tenha sido dessa forma mesmo, não venho aqui dizer o contrário. O que ocorre que, diferente do passado, agora o município vai pagar somente pelo espaço que for utilizado. Ou seja, se o município utilizar, vereadores,
4 horas nas 2 rádios, ele vai pagar pelas 4 horas nas 2 rádios, podendo chegar assim, talvez até 7, 8 mil, não quero aqui precisar o valor. Mas também, em contrapartida, se o município, num determinado mês X, não utilizar 1 minuto sequer de uma rádio, presidente e nobres colegas, esse valor virá para 0. Então é essa forma que foi licitado. O município vai pagar, sim, somente pelo espaço que for utilizado. Em algumas circunstâncias que entender que é mais importante e tem mais coisas para ser divulgado, ele pode até atingir esse teto. Mas em outras oportunidades ou circunstâncias onde ele tenha entendido. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Em nome do meu irmão que está aí, a Mauri Freitas, está nos assistindo, prestigiando nossa casa aí. Então, seja bem-vindo, em nome dele, cumprimentar a todos os presentes. Também não podia deixar de vir discutir essa indicação. Dizer que sou favorável também. Né? Acho que tudo que vai ficar melhor para o nosso povo escutar o que nós discutimos aqui, o que nós falamos aqui, que todo mundo possa escutar. Sou contra da forma que foi a primeira discussão de... Talvez que eu entendi que a rádio seria retirada, né? Mas depois já vi que já veio outro vereador, já explicou que também seria para auxiliar. Mas também gostaria de informar os ouvintes que quem quiser escutar também na íntegra todos os programas da sessão da Câmara também fica no site. Né? Não é porque não estão passando ao vivo que não esteja lá também tudo que nós falamos aqui. Se você acessar o site da casa aqui da Câmara, vai estar lá todo, né? Na íntegra, sem corte, sem nada. Tudo que é falado aqui no certo ou no errado, vai estar lá também. Então, por esse motivo que vim a essa tribuna, vejo que também vejo que nós teria que ter a forma de se colocar essa indicação aqui, mas sou contra a forma de talvez retirar uma rádio e dizer que reduzir gasto, também acho que temos que reduzir da forma melhor que for, mas não tem como não vir aqui discutir e reduzir gasto e não citar alguma coisa para trás, ou que está para frente, e falar em gasto. É só vocês verem que vai ser licitado mais um veículo. E é alto o valor, presidente. Não sei se o senhor já... Né? Então, também não sei aonde é que esse veículo vai. Vou esperar sair bem certo o valor do carro, quem que ganhou, para onde que vai esse carro, né? Então, interpreta também assim que esse carro vem atender nosso povo também, né? Na economia. Com economia, eu vejo que é um carro de valor meio alto, mas não sei para que setor que vai. Então, presidente, meu voto vai ser favorável à indicação, desde que, né, não mexa no que já está vindo há muitos anos e tem pessoas, vou dizer assim, pessoas de idade, que é o costume, senta e escuta o programa do rádio. Tem uns que não escutam, mas o rádio tem que existir, né, de uma forma aí que nosso povo já é acostumado. Tem gente que é tradição de sentar no ladinho do rádio e ficar escutando o que os vereadores falam aqui, que pode ser para o bem deles, né, sempre em benefício da nossa população. Muito obrigado. Continua em discussão. Nada mais a discutir. Coloco em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, nossos amigos e amigas que aqui estão, gostaria de cumprimentar a todos e também cumprimentar nossos amigos e amigas ouvintes que nos ouvem através do rádio. Acompanhando a discussão dos nobres colegas, eu vejo que a discussão é bom e nós temos que entrar em um consenso, na verdade, numa parte que venha a auxiliar a população. A discussão, muitas vezes, não é discutido o que está escrito, porque na discussão se fala, amplia com outras palavras em cima do teu discurso. Mas eu vou ler a indicação, e o que diz a indicação, para depois eu fazer o meu ponto de vista.
Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos esta indicação para que o presidente da mesa diretora transmita ao vivo as reuniões da Câmara de Vereadores. Justificamos que esta iniciativa levará ao alcance de um número considerável de habitantes as reuniões da Câmara ser transmitida ao vivo pela internet, com o custo irrisório, o que visa a economicidade pela entidade, uma vez que a abrangência das sessões alcançará com praticidade quase toda a população com baixo custo de implantação. Então, na verdade, na indicação não pede para cortar a rádio, e eu também vejo que tem famílias no interior que ouvem pelo rádio e ainda não tem internet. E também na cidade. E também no nosso, da parte urbana. Então eu vejo que daqui a pouco pode sim se diminuir o repasse, mas não cortar este meio de comunicação. Vejo que é importante, as pessoas acompanham bastante, e até mesmo as pessoas pegarem o hábito de acompanharem pela internet. Eu vejo que demora um pouco até as pessoas chegarem lá. Mas tem aí um técnico disposto também a nos auxiliar a casa para fazer essa transmissão, inclusive sem custo. Então eu vejo que é uma oportunidade, como o presidente já falou, que tem vontade também de colocar aí na internet a programação desta casa. Então eu vejo que é hora daqui a pouco de nós aproveitar essa mão de obra barata, ou seja, de graça, já que essa pessoa está disposta a fazer. Então, digo novamente que sou favorável a pôr a programação aí na internet e ao vivo, e peço também ao voto dos senhores vereadores para que aprovem essa indicação. Obrigado. Continua em discussão. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadoras e todos que se fazem presentes nessa noite. Venho deixar meu voto favorável a essa indicação. Como bem comentaram, venho discutir a indicação, embora quem levantou cortes, gastos dessa casa foi as próprias pessoas que fizeram essa indicação. Então, venho deixar meu voto favorável, falar que com certeza vai abranger mais gente, isso é bom, vem enaltecer nosso trabalho, só que mais uma vez eu friso que quem comentou em gastos e cortes foi os próprios autores. Então a gente espera, quando vem a indicação, que venha discutir a indicação. Então, muito obrigado. Continua em discussão. Mas escuta, vereador. Senhor presidente, então, agora quero cumprimentar a todos aqui presentes. Antes acabei me esquecendo. Mas que o senhor se atenha na indicação. Sim. Na indicação. Cumprimentar a todos os ouvintes da rádio. Mas assim, senhor presidente, o senhor me falou para cobrar do prefeito o valor do repasse às rádios. Com certeza irei cobrar, irei fiscalizar. Mas aqui eu acho que cabe a só nós o repasse do dinheiro à rádio. Aqui cabe a nós ver se podemos reajustar esse valor para que fique num valor considerável ao que é realmente de mercado. Aqui cabe só nós. E a gente fez esta indicação, mas também a gente quer que seja reajustado esse valor da rádio, para que não acrescentar nenhum valor nessa nossa indicação, também podendo transmitir ao vivo. É isso que a gente pede. Tá? Ninguém falou aqui que é para cancelar contrato com a rádio ou qualquer forma assim, mas que seja um valor aí justo a todos. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer que, como foi apresentado para usar uma nova ferramenta a essa casa,
que seja levado as informações dessa casa à população, sou favorável. Agora, como foi apresentado da primeira forma, da primeira discussão nessa casa, sem demagogia, mas pelo amor de Deus, gente, sempre foi repassado o valor de 1 hora, às vezes dá até 2 horas semanal e também mais as inserções da Câmara de Vereadores que nós temos. Todos os dias na rádio, esse valor. Todos os dias, comunicando que todas as terças-feiras vai ao ar ao meio-dia o programa informativo da Câmara de Vereadores de Ponte Serrado. São mais de 4 inserções diárias. Quanto a isso, discordo do senhor vereador. Acho que a economia tem que partir aqui do Legislativo e também lá do Executivo, porque vai chegar o final do ano, nós vamos ter dentro dessa casa um repasse a fazer ao Executivo para ajudar as entidades. E lá no Executivo também vai ter que ter uma economia. Hoje, o Executivo fechou contrato com 2 rádios, com a Rádio Anambai e com a 100.7. E não foi, vereadora Edivan, posso estar enganada, mas não foi dessa forma de que vai ficar 1 mês sem receber. Não, eu entendi. Mas já ficamos uns meses sem utilizar. Então, e a 100.7 nem daqui não é. E foi fechado o contrato. Nem daqui não é, porque tem endereço fixo em Passos Maia. Então, R$ 5.700 em 2 rádios, que dá o valor de 11.400. Mais assessoria de imprensa, que chega ao valor, não quero queimar a minha língua aqui nem morder, mas dá mais ou menos R$ 4.000. Mais ou menos. Então, chega um gasto de R$ 15.400. Nós também temos gasto aqui com o assessor, não vamos fugir disso. Mas não vamos com demagogia de dizer que nós temos que fazer economia. Essa ferramenta é bem-vinda, é claro que é, mas jamais vamos tirar, como vocês falaram, a indicação não pede que tire do rádio. Também entendi que dessa forma. E essa ferramenta é bem-vinda sim. E a economia tem que partir dessa casa, concordo, mas tem que partir lá do Executivo também. Meu muito obrigado. Continua em discussão. Nada mais a discutir. Coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovada, então apresento a indicação. Até para dar e contribuir, enriquecer um pouco ao que foi discutido até agora, a questão da publicidade dos atos dessa casa. Até muito bem foi lembrado pelo vereador Freitas, todos os áudios das sessões na íntegra, com apenas os cortes, não de falas, mas de alguns eventuais erros ou de tempo que o vereador se desloca até a tribuna, do restante todas as falas dos vereadores estão na íntegra, na internet, no site da Câmara. Então, quem tem a ferramenta de internet que queira então estar ouvindo a sessão desta casa aqui, está disponível para todo mundo, para todos os usuários da internet. E até a nossa ideia aqui, enquanto mesa diretora, para proporcionar maior divulgação dos trabalhos dos atos desta casa, é além de fazer a transmissão ao vivo, como os senhores trouxeram nessa indicação, é instalar câmeras aqui nessa casa, para que além de ter a transmissão ao vivo do áudio, também tenha da imagem, porventura tem alguma audiência pública ou algum pronunciamento de alguma pessoa de fora desta casa. Então, muitas vezes, somente pela voz da pessoa que está assistindo pela casa identifica. Então, a nossa ideia, então, é nos próximos meses aí, tendo uma disponibilidade do orçamento, é também instalar essas câmeras. E essas câmeras também, da mesma forma como os senhores trouxeram, ela tem somente o custo da compra da câmera, porque a pessoa que nos dá hoje o suporte na questão do site é um técnico que presta serviço em várias câmaras de vereadores, em várias prefeituras, e ele vai estar nos ensinando então o assessor desta casa, para que possa então estar operando essas câmeras sem custo nenhum mensal, não tão somente então as câmeras, que segundo um primeiro orçamento que nós fizemos, fica em torno de até, eu acredito que em R$5.000 consigo comprar essas 2 câmeras, que uma ficaria posicionada então aqui nos microfones desta casa e outra para a plateia. Então, nos próximos meses aí, assim que o nosso orçamento nos
nos dê condição, a gente vai estar usando demais essa ferramenta, além das ferramentas que já temos hoje. Escrito na palavra livre, concedo a palavra ao vereador Abel. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, nossos amigos e amigas que aqui estão e também o nosso povo que nos ouve através do rádio. Gostaria aqui de cumprimentar cada um e falar um pouco de uma reunião que tivemos há poucos instantes com o nosso prefeito e relatar aos senhores vereadores também, que com certeza devem de ter acompanhado os transtornos que o nosso tempo trouxe ao nosso município e, graças a Deus, ainda podemos agradecer que não teve nenhum prejuízo com pessoas, que a gente saiba, mas já sabemos que teve alguns prejuízos com empresa, com material, pessoas, eletrônico, né, nas casas, principalmente aonde fiquei sabendo aqui na Vila CTG, aonde teve ali prejuízo com a empresa também de internet, onde nós vinha comentando sobre essa transmissão, e também em várias casas onde veio queimar ali vários aparelhos com as descargas que levou até as casas. Então, a gente fica sentido pelo que vem acontecendo e também nas estradas o transtorno que aconteceu foi bastante grande, onde o prefeito nos relata que várias equipes estavam fazendo os socorros, as limpezas nas estradas de estradas e também de bueiros, e aqui na cidade de Boca de Lobo, e também algumas ruas aonde a água chegou até em algumas casas entrar dentro, ou seja, chegar até na área das casas. Então, as medidas já estão sendo tomadas com o secretário e também pelo prefeito, aonde lá na sessão passada nós citamos para fazer melhorias na ponte ali do São Valentim, onde dá acesso ao São Valentim, ali na Ressaquinha, naquela estrada também onde caiu uma barreira grande ali, e na parte da manhã, quando o ônibus, que lá faz parte do município de Varjão, ia buscar os alunos, ligaram que a estrada estava interditada, e imediatamente o prefeito já mandou uma patrola para lá, até passou ali algumas fotos da estrada que estava em péssima condição, porque desceu muitas pedras, muita terra, cascalho da parte de cima, ali é perto da cascalheira, e acabou trancando a estrada. Então a gente pede aí ao pessoal também um pouco de paciência, aonde tem as estradas ruins aí, porque mexer da maneira que está não é viável. E realmente mesmo as máquinas aonde estão passando para resolver alguns problemas que a chuva, que o mau tempo causou. Aqui na cidade também o nosso rio aqui assustou novamente o povo, mas não chegou, que eu saiba, a dar prejuízo, onde foi ali o pessoal estava atento e foi aberto aí as comportas aí da usina, e o pessoal aí dos bombeiros e o pessoal aí do Defesa Civil e administração estavam junto aí prestando aí auxílio se caso viesse a acontecer de entrar água em algum caso, já para prestar o socorro. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e um grande abraço a todos. Escrito na palavra livre, concedo a palavra à vereadora Rúbia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, um cumprimento especial a todos os senhores que se fazem aqui presentes.
e um agradecimento especial à minha mãe e ao meu tio polaco, que também sempre me acompanham. Venham sempre. Vocês sabem a diferença que vocês fazem acompanhando as sessões dessa casa e transmitindo o que realmente acontece aqui para aqueles que não puderem se fazer presentes. Mas eu não poderia deixar, então, de trazer algumas informações para a população, até porque no sábado pude ouvir algumas palavras do informativo da Prefeitura no rádio, o qual entendi que o projeto de IPTU que foi aprovado por esta casa e de minha autoria foi chamado de incoerente e insensato pelo prefeito municipal. Então, isso muito me entristece. Na verdade, trouxe um pré-julgado aqui, até para que o assessor jurídico dele possa analisar. É o pré-julgado 1396, onde diz que pode o município conceder isenção tributária de IPTU e ISS para incentivar a instalação de indústrias no município e também conceder a isenção de impostos, desde que atenda pelo menos uma das seguintes providências, como um exemplo as medidas de compensação, as quais foram apresentadas, então, por mim, não fizeram parte do projeto, bem como o projeto de suplementação da Prefeitura, que também veio para esta casa e não constava na especificação do projeto a finalidade, mas foi aprovado. Admito que no projeto de IPTU também faltou colocar aqui, então, as medidas compensatórias. Mas deixo aqui o meu compromisso, como já deixei outras vezes, de que nós podemos sim estar ajustando esse projeto para melhor atender a finalidade e o interesse social no próximo ano, com o objetivo, então, de atender essa faixa etária dos idosos que tanto precisa e que tanto necessita. Então, além do pré-julgado, tem também o relatório aqui de uma desembargadora, a qual os senhores vereadores podem acompanhar, está no site Conjur, e é a desembargadora Giselda Leitão Teixeira, onde ela não acolhe o pedido de inconstitucionalidade formado pela Prefeitura de Petrópolis, então no Rio de Janeiro, e julga favorável a lei que foi criada e foi aprovada pelo legislativo daquele município. Ela considera, então, a isenção de idosos como uma medida de tutela dos idosos, e que não deve, então, ser rotulada de privilégio, porque ela atenta para a capacidade contributiva do contribuinte e atende, sim, uma finalidade social. Então, que os senhores vereadores possam ter acesso a estes textos aqui, os quais foram os mais recentes que eu achei, de fevereiro deste ano, 2016, o qual, então, o prefeito não tem base legal para o veto, ou seja, quando ele vetou, ele disse que ele incorreria em improbidade. E nós já temos vários entendimentos e vários pré-julgados a nível nacional de que se ele atender essas medidas compensatórias, ele não incorre em improbidade. E um outro assunto que também me chamou muita atenção, deixa eu olhar o tempo, mas que é de extrema importância vir aqui falar, é uma licitação de um veículo. No valor de R$112 mil, os quais eu até tenho as especificações, talvez me falte tempo, senhor presidente, ou a vereadora Milena, se vocês puderem repassar para a população, mas me chamou a atenção porque é um veículo de luxo, né? Um veículo de R$112 mil para ser utilizado pelo prefeito, com tais especificações, sabendo que hoje nós temos idosos que passam por dificuldades e que não estão recebendo um medicamento básico, que é o Rivotril na saúde. População, meu Deus, a gente tem que se perguntar mesmo o que é isso, né? Eu realmente fiquei chocada. Fiquei indignada, deixo aqui essa reflexão para vocês. O nosso tempo é curto. Acredito que o prefeito precise sim de um veículo, mas poderia então estar fazendo aquisição de um veículo popular, como todos nós temos. E acho que seria, sim, importante. Então, só para concluir, lembrar vocês que o atual prefeito usava um Fiat Uno. E agora, pelas comparações do veículo, pelo que eu pude acompanhar, me parece que é um automóvel Jeep, um Jeep Compass. Achei chiquérrimo, achei um luxo, talvez.
ele possa, né? Vai ver, tem muito dinheiro em caixa mesmo, e o prefeito possa, então, estar se dando esse luxo de comprar esse veículo nesse valor. E rapidinho, então, um outro assunto que também me deixou muito triste e que eu tenho obrigação de falar aqui, é uma ação demolitória do Executivo para um membro da minha família. Ou seja, a alegação dessa ação demolitória é a falta de um alvará, o qual eu questiono o senhor prefeito e peço para ele se ele fez essa mesma ação demolitória para todas as outras moradias que estão irregulares no nosso município. E não é uma cobrança, mas eu acho que se a lei vale para mim, ela vale para todos, não é? Eu acho que vocês concordam aqui comigo. E que o exemplo, então, começasse de dentro da prefeitura, com os funcionários. Ou seja, cito um exemplo aqui de uma funcionária do alto escalão hoje do prefeito, que ela também tem uma moradia construída num local irregular, uma moradia que ela construiu recentemente e que ela também não tem alvará. Então isso nos choca, isso nos revolta, isso nos entristece. Que administração é essa? Quase 6 meses de governo e cadê os resultados? Cadê a administração para o povo, para todos nós? Cadê o respeito? Cadê a dignidade, minha gente? É isso que eu peço para vocês. Se vale para mim, vale para todos nós. O que eu espero é que a lei seja feita e seja cumprida rigorosamente, então, para todos. Não é justo que valha para mim porque eu sou adversária política. Que valha para mim porque eu não sou companheira do... Escrito na palavra livre, conceda a palavra ao vereador Adenir Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente volto à tribuna com tempo mais reduzido, mais rápido. Mas falar em entristecer, vereadora Rúbia, também ficou triste, sabendo que na mesma casa, eu vou falar em alagamento, mesma casa que entrou água há 2, 3 anos atrás, que vem entrando, e uma indicação que teve nessa casa aqui, eu disse que cada prefeito que entra, que você fale um pouco, teve um vereador que disse que não ia mais se fazer um pouco, ia ser resolvido aquele problema. E fiquei triste ao saber que eu não estava nesse momento na cidade, motivos pessoais. No sábado, a vereadora Milena foi chamada e as mesmas casas continuam entrando água. Gente, estamos aí com um período meio chuvoso e marcando para a semana que vem, a chuva mesmo forte a semana que vem. E o que me preocupa também é o bairro São Sebastião, ali onde esse rio passa, qual é as medidas que estão sendo vistas, qual a atitude que vão tomar, se tem alguma já para ir já agilizando, que não venha acontecer o que já acontecia. Não vamos jogar a culpa em quem está agora, mas se tiver uma maneira, vamos se arrumar, se precaver, e assim que a chuva forte está para a semana que vem. Em 3 dias é 500 milímetros de água. E com essa chuva que deu, já assustou os moradores lá no bairro. E me preocupa mais ainda saber, é no bairro Pedro Braz de Araújo, que acontece isso. Igual que eu falei, quando o secretário Bugio estava nessa administração, na edição passada, trabalhando, nós evitamos um monte de alagamento já. Nós joguemos água para feira, mas evitava as moradias, aliviou. E eu vejo que nessa aqui não foi feito. Estão lá agora. Né? Foram lá com as máquinas e estão para arrumar amanhã, não sei, que a menina me informou ali, a vereadora. Então, tome providência, a gente lá é fácil de resolver. Cada um faz um pouco e no final vai dar tudo certo. Tu resolve uma parte, não deu certo, vem onde está outro problema e termina de resolver. É isso que eu peço. Presidente, muito obrigado. Era isso que eu queria falar. E digo assim, se tiver meios de nós já agilizar, arrumar alguma parte do rio, alguma coisa que esteja obstruindo a água, que façamos agora. Porque semana que vem, tomara que não aconteça. Mas a chuva promete. E é grande, né? Isso aí tu pode olhar em todos os rádios que estão falando, televisão, qualquer coisa, meio de comunicação, está avisando. Muito obrigado. Escrito na palavra livre, conceda a palavra ao vereador Júlio. Vereador Freitas, concordo plenamente com o que o senhor falou agora sobre esse problema que a gente tem na nossa cidade. Começo do ano eu comentei isso também com o prefeito, ele falou que as medidas iam ser tomadas, mas é isso que o senhor falou, a gente tem que prevenir antes do acontecimento. Não vamos esperar acontecer para depois ir lá resolver o problema. Vamos prevenir. Tive
inclusive sábado à noite com o prefeito no bairro São Sebastião, a gente foi ver essa questão em que estava chovendo muito, fomos falar com os bombeiros, também ele ligou para o Espessato, que trabalha na usina aqui de Ponte Serrada, para que deixasse com portas abertas lá para amenizar também, que não alagasse. E hoje também o prefeito comentou comigo, agora há pouco, que a gente tinha reunião com ele, que ele já enviou os secretários hoje de manhã cedo para ver onde tem bueiro trancado na cidade e para a gente tomar alguma medida para resolver. Semana passada a gente esteve em Florianópolis, eu e meus colegas vereadores, também o vereador Freitas estava lá. Fomos na Casan, falamos com o Hauer a respeito de uns canos para a comunidade da linha São Valentim, lá onde hoje os aviários se encontram, os chiqueirões se encontram sem água. Então 4.000 metros de canos que a gente está esperando uma liberação aí para poder ser instalado aí nessa comunidade para a gente levar a água do rio até esses aviários, a esses chiqueirões. É um processo um pouco burocrático, né? Se dependesse só de uma assinatura que a gente pediu, assine lá liberando aí, que é com urgência que a gente precisa, mas infelizmente não é bem assim, é um processo burocrático para que aconteça, né? Também fomos no DEINFRA, falamos a respeito do SC Rural, sobre uma britagem aí das estradas do interior. Fomos na Assembleia também, estivemos no gabinete do deputado Valdir Cobalcini, atrás de recursos para o nosso município. Ele deu boas notícias para nós e eu acho que aí ele vai conseguir uma emenda aí pelo Fundan aí, de uma verba aí de uns R$200 mil para nós até o final do ano. Isso foi o que ele nos falou, não é recurso certo ainda, mas tenho certeza que a palavra do deputado serve muito. Também quero mandar um abraço aí para a comunidade da linha Fátima, onde estive em almoço no dia de ontem. Parabenizar eles pela organização. Mandar um abraço lá para meus amigos que se encontram lá. E é isso aí, pessoal. Sempre mantendo a comunidade bem organizada e fazendo festa bonita e cada vez arrecadando mais. Então, quero aqui deixar meu muito obrigado e uma ótima semana a todos, meus colegas vereadores, as pessoas que estão nos ouvindo através do rádio e a vocês que estão aqui presentes nesta sessão. Muito obrigado. Inscrita na palavra livre, conceda a palavra à vereadora Milena. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos que aqui se fazem presente. Sigo a linha de pensamento do senhor presidente de que o nosso município tem necessidades e prioridades e nós precisamos eleger as prioridades. E vejo tantas necessidades e prioridades, mas vi também no portal que foi licitado um carro no valor de quase R$113 mil. Um carro que está em trâmite a licitação, inclusive licitado pelo Fundo Municipal de Saúde. Espero eu que esse carro realmente seja usado para a saúde do nosso município e não para o gabinete do prefeito e para o uso dos seus pares. Porque é um carro considerado de luxo, com muitas atribuições, e que eu ainda não vi um carro parecido com esse aqui na nossa cidade, senhor presidente. Então, que esse carro venha para a saúde. E até eu acho que um valor de R$113 mil, na condição que está a nossa saúde, daria para comprar 2 carros que atender bem melhor o nosso povo, que tanto merece de uma atenção especial. Os últimos dias a chuva está constante, os próximos dias marca de 500 a 600 milímetros de chuva, nos preocupa muito, como já falaram todos os vereadores, a preocupação é nossa, para o bem-estar do nosso povo. No último sábado estive no bairro Industrial. Me deixa triste sim, vereador Freitas. A nossa indicação que nós fizemos aqui, que o vereador disse que lá ia ser resolvido o problema, que nunca mais ia acontecer, mas não foi o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, me deparei com a casa do senhor Antônio Cardoso, doente, fazendo hemodiálise, o Mânica estava por lá também,
Fui atendida, não posso dizer que não, prontamente, pelo secretário da secretaria competente, o prefeito esteve lá também, e a partir da manhã é para ser solucionado aquele problema. Espero que seja solucionado e não que leve mais problema para aquela comunidade que tanto espera. Não estamos aqui para achar culpados, é um problema que vem há anos e há anos se repetindo, mas sim que seja solucionado, porque aquele povo merece, e que na semana que vem, quando começar a chover aí, não volte a acontecer o que aconteceu com as famílias aí do bairro industrial. Então, deixo essa pergunta no ar desse carro de 113 mil, que está sendo licitado pelo Fundo Municipal de Saúde, e que seja realmente usado na saúde do nosso município e não no gabinete do prefeito para uso do prefeito e dos seus pares, e que seja lá na saúde em prol do nosso povo e da nossa gente. E até digo, 113 mil nas condições que nós estamos, na situação financeira que se encontra, que aqui tanto se fala em economia, economia, esse valor daria para comprar, no mínimo, 2 carros populares para a saúde, no mínimo. Senhores, muito obrigada e uma ótima semana a todos. Ninguém mais inscrito na Palavra Livre, usando então esse espaço para fazer algumas considerações, também complementar algumas falas dos vereadores, os quais me pediram para então estar complementando. O vereador Freitas, então, em seu tempo não conseguiu falar então muito bem da sua última viagem, a qual nessa última semana ele esteve em Florianópolis, o qual levou vários pedidos lá e alguns deles tiveram um aceno positivo, segundo então o vereador e as pessoas que o atenderam. O vereador João Amin então vai disponibilizar na sua cota aí R$200 mil para que incremente no Fundan, para que venha para o município de Ponte Serrada, e também o assessor do deputado Boeira, deputado federal, também pediu para que o executivo, o qual o vereador vai levar essa mensagem, que façam então um ofício para que seja disponibilizado para o nosso município R$50 mil para aquisição de combustível, é isso, né, vereador? Então, retificando, então, o assessor do João Amin, então, que fez o pedido para fazer esse pedido de R$50 mil para o mesmo deputado, então, para o deputado Boeira. Também, em sua fala, a vereadora Rúbia me pediu, então, para que eu lesse, então, o objeto da aquisição, então, por parte do município nos próximos dias de um veículo no valor global de R$112 mil. Então, vou passar a ler, então, o objeto dessa aquisição, até muito bem falado pela vereadora Milena. Agora, claro que até num tom de brincadeira, as pessoas que vão utilizar da saúde vão sempre querer marcar para andar nesse carro, porque é um carro bom. É um carro de passeio na cor preta, tipo SUV, para 5 passageiros, 0 km, ano 2017, modelo 2017, com motor de no mínimo 150 CV, câmbio automático, com os seguintes itens mínimos de fábrica: ABS, airbag duplo, laterais e de cortina. Direção tem que ser elétrica, as rodas de aro de no mínimo 18 polegadas, ar-condicionado tem que ser digital e câmara de ré. Coluna de direção com regulagem de altura, vidros dianteiros e traseiros elétricos, travas elétricos e sensor de estacionamento, sistema stop start e central de multimídia com tela de no mínimo 7 polegadas e farol de neblina. Então é esse o veículo qual o município vai estar licitando nos próximos dias. Até eu faço a mesma indagação que a vereadora Milena. Acho que poderia até ser comprado 2 veículos, porque claro que os pacientes nossos merecem de uma atenção e de um conforto, né? Mas eles vão estar sempre, eu acho, marcando para ir com esse carro, com esse veículo, porque é um veículo que até eu teria vontade de andar. E até para dar continuidade, então, aqui aos assuntos, parabenizar, então, a equipe masculina e feminina que estiveram presentes, então, no município de Passos Maia, no último final de semana, sexta e sábado,
e onde levaram o nome do nosso município para aquela cidade e também para o estado, pois a equipe masculina obteve a segunda colocação, então, naquela competição, e a equipe feminina em primeiro lugar, o qual os classificou, então, para a etapa regional. Então, parabenizar a todos esses atletas e também a todas as pessoas que estiveram envolvidas, embora não tiveram a classificação desejada, mas parabenizar a todos os atletas que se esforçaram e deram, então, o máximo de si para representar o nosso município. Sendo que apresentava para esta sessão, quero convidar todos os senhores vereadores para que se façam presente na próxima sessão às 19 horas e também todas as pessoas que nos honram com suas presenças nessa noite, que sejam sempre bem-vindos e sempre que puderem, nos prestigiem nessa sessão. Meu muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão.